Bom, vocês viram que eu falei lá que hoje a gente ia fazer uma visita na casa da Dona Sabedoria. E que a Dona Sabedoria mora na Rua dos Provérbios, Casa 9. Então, eu gosto demais desse Provérbios 9. E vocês vão ver que realmente é a Dona Sabedoria que cuida dessa casa, que nós vamos ler aqui. E hoje nós vamos aprender 7 coisas que ela nos ensina através de Provérbios 9, tá certo? Então nós vamos lá, começar a nossa leitura. Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham, comam a minha comida e bebam o meu vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. A mulher sábia tem os seus dias multiplicados e a sua vida prolongada. Olha isso. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Aí agora a gente saiu da casa da sabedoria e foi ver a mulher insensata, a tola. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, assim como a mulher sábia tem os seus dias prolongados, tem a sua vida facilitada, a mulher tola, a mulher inexperiente, a mulher insensata, que a Bíblia vai chamar de várias coisas, ela tem um comportamento parecido com a mulher sábia. Ela também chama as pessoas, ela também chama os inexperientes. Mas qual ensino que ela está trazendo? Por exemplo, mentira. Ela está trazendo sofismas, né? O que ela está falando? Oh, a água roubada é mais doce. Sobre edificar uma casa, não existe ponto neutro. Ou nós vamos escolher ser uma mulher que intencionalmente vai edificar a casa, ou alguém vai fazer isso. E esse alguém que vai fazer isso pode ser a internet, pode ser o amigo do filho, porque se a gente deixar a nossa casa
sem intencionalidade de edificar como a mulher sábia, alguém vai fazer isso. A Bíblia diz: construa a sua casa sobre a rocha, porque sobre a areia, quando vier o dia mau, quando vier os ventos, essa casa pode cair. E não existe sabedoria fora do quê? Da palavra de Deus. Ele é o dono de toda a sabedoria, ele é o dono de todo o conhecimento, né? Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Senhor. Então, eu quero ser uma mulher sábia edificando minha casa, e eu sei que todas vocês também querem. E aqui no Provérbios 9, a dona sabedoria, então, vai nos ensinar essas 7 colunas que ela ergueu. Nós vamos falar dessas 7 colunas que eu encontrei nesse texto. A primeira coluna que a gente vê aqui foi o quê? O que ela fez, gente? Primeiro, edificou a casa e ergueu 7 colunas. Isso fala de diligência. Essa mulher, ela era diligente. Por quê? Não tem como edificar nada sem diligência. Então, não adianta você hoje ter um comportamento na sua casa, amanhã você tem outro, depois de amanhã você tem outro. Se você tem filhos, se você tem marido, se tem pessoas que convivem com você, vai ter uma incoerência. Então, a gente tem que ter diligência. O que vai ficar registrado é aquilo que você fez com diligência. Quando chega no fim da vida, quem já tem os pais mais velhos, que tem algum registro bom, você vai dizer: minha mãe sempre fazia tal coisa por mim. Minha mãe era isso ou aquilo. Isso fala de diligência, de perseverança. O filho não vai dizer: minha mãe foi boa um dia, né? Minha mãe cozinhou uma vez no ano para mim. Não. Vai dizer: minha mãe sempre preparava uma refeição à noite na nossa casa, ou aos domingos minha mãe fazia a comida que eu gostava. Então, para edificar uma casa, nós vamos precisar de diligência. E eu queria que quem ficou com Colossenses 3:23 lesse para nós. Tudo o que a gente fizer, gente, tudo, nós vamos fazer como para o Senhor. Colossenses 3:23. A gente não faz esperando recompensa humana, recompensa rápido. Por exemplo, nós que ainda estamos criando filhos. Gente, você ensina hoje, você ensina amanhã, depois de amanhã, e talvez vai dar frutos daqui 10 anos. Porque educar não é um poço fundo que nós já falamos, nós vamos ter que ser intencionais, diligentes, fazer como diz a palavra, falando ao acordar, ao levantar, ao dormir, ao deitar. Então, a mulher diligente, ela não pode viver de forma distraída ou superficial. Nós vamos ter que estar com o coração atento, olhos atentos, ouvidos atentos, sensíveis para ouvir, inclusive, a direção de Deus sobre coisas simples na nossa casa, as mais complexas. A mulher diligente, ela age com propósito e constância, não apenas quando há motivação. Ela age com diligência nos dias comuns e nos dias difíceis, certo? Então, essa é a primeira coluna. Diligência. Depois, gente, logo, o que essa mulher faz? Mata um animal, prepara a sua refeição, prepara o vinho
e prepara a mesa. Quem aí disse que esse negócio de pôr mesa é besteira? Negócio de pôr mesa é besteira. Esse negócio de pôr mesa é exibicionismo. Esse negócio de pôr mesa não faz nenhum sentido. Na casa da Dona Sabedoria, ela não só preparou a refeição, como ela colocou a mesa. E esse colocar a mesa não tem que ver com luxo, mas tem que ver com o melhor que você deseja oferecer para o uso da sua casa. Não vai adiantar guardar o prato, o jogo de jantar que você ganhou de casamento e nunca usou com a sua família. Não adianta usar as boas coisas quando tem alguém de fora. Quem merece o nosso melhor e a nossa diligência, em primeiro lugar, são os nossos. E essa mulher, de forma tão diligente, ela faz isso. Ela prepara a comida, ela põe a mesa. E aí fica uma pergunta. Essa mulher, ela tinha servas, certo? Inclusive, ela delega uma outra tarefa para essa mulher. E nós vamos falar desse outro ponto. O que eu quero dizer aqui é a comida e a mesa essa mulher preparou. Gente, o Senhor nos criou para nutrir. Quem gera leite quando o bebê nasce é a mãe. É da nossa mama que sai a nutrição. Então, instintivamente, já existe um desejo no coração dos filhos de serem alimentados por nós. E aí a gente pode falar de alimentação voltada à comida, mas a gente também pode falar da nutrição, de afeto, de atenção, ensinamento. Então, ainda que tenhamos servas, ainda que tenhamos todo o conforto, toda a oportunidade, lembrem-se que nutrir, Deus nos deu essa missão, a nutrição. Então, ainda que seja fazer um pratinho e você servir a seu marido, seus filhos, seja intencional em fazer isso. Já compartilhei com vocês, né, que o Tiago, grandão, e normalmente a gente ajuda os menores, né, e os mais velhos, claro, tem que começar a delegar. Mas por vezes eu falava assim, mãe, quero lanche, vou falar com a tia Leila. Fala com a tia Leila, vou fazer seu lanche. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim, eu queria muito que você fizesse o meu lanche. O que ele estava comunicando ali naquela hora? Eu queria ser alimentado por você. Eu queria a sua atenção. Talvez eu queria que você sentasse comigo à mesa. Então, não vamos deixar a cultura mundana, o conforto, nos afastar desse lugar de nutrir a nossa família. Cria memórias afetivas, né? Cria memórias afetivas. Cria memórias afetivas. Use da facilidade que você tem para facilitar e não para te deixar num lugar de comodismo. Certo? Tem uma moça que ela adotou 3 meninas, 3 crianças. Ela tem uma filha com paralisia, ela está nas redes sociais, e ela adotou 3 meninas. E quando ela levou as meninas para casa, uma rejeitou muito ela. A menina não olhava para ela oferecia ajuda, a menina não queria, a menina rejeitou. E ela disse que tentando ali a aproximação, as outras 2 filhas já completamente entregues, chamavam ela de mãe e a pequenininha nada. E um dia, ela foi para o colo dela e falou assim, você me dá mamar?
E ela já grandinha. Ela falou assim, você quer mamar? Ela falou, quero. Aí ela disse que pegou, colocou na mama dela, mesmo sem leite, sem nada. A menina encostou a boca na mama e dormiu. Ela disse que no outro dia, a menina acordou completamente entregue ao relacionamento. Começou a chamar ela de mãe no dia seguinte. Olha isso. Existe algo sobrenatural. Por isso nós não podemos, mesmo com a vida moderna e agitada, nos afastar do lugar original. Olha o lugar original. A dona sabedoria foi ela mesma quem matou o animal, quem preparou a refeição e quem colocou à mesa. Aline, mas nos dias de hoje é difícil, eu sei, é para mim também. Mas eu intencionalmente escolhi, por exemplo, as minhas noites para servir a minha família. E nem sempre eu cozinho. Às vezes eu só dou uma cara nova para uma comida que já está lá. Mas quando eu sirvo, quando eu venho aqui, ponho a mesa, tá aqui, você quer o quê? Eu quero macarrão. Não, mãe, eu quero bife, eu quero não sei o quê. Eles estão sendo nutridos, não apenas de alimento, mas da minha presença, da minha intenção de dizer para eles, eu me importo em alimentá-los. Isso fisicamente, emocionalmente também. Outra coluna que essa dona sabedoria nos mostra aqui é a coluna da hospitalidade. O que ela fez aqui? Ela convidou todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela disse, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Gente, quem ficou com o texto Romanos 13, 12? Não, é 12, 13. 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Vou para ligar para o meu pai. Ligar para o meu pai. Lê de novo, Fê, desculpa. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Gente, está na Bíblia, tá? Praticai a hospitalidade. Então, você não precisa ficar com medo de abrir sua casa, alguém vai ter inveja, alguém entra, comenta o que eu tenho, o que eu deixo de ter. A mulher sábia não tem medo de inveja. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos acabar com isso. Hospitalidade, se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que é vontade de Deus que a gente compartilhe do que a gente tem. E hospitalidade é isso. Hospitalidade nos tira do lugar de egoísmo, nos deixa vulnerável, quer dizer, quando vocês entram aqui em casa, vocês estão vendo. Opa, ixi, ela tem ali uma coisa. Ó, os meninos dela deixam os brinquedos jogados igual os meus. Né? Hospitalidade fala também de vulnerabilidade, que é você abrir a sua casa. E essa mulher fez isso. Gente, ela não convidou os ricos da cidade não, viu? Ela não convidou pessoas que podiam retribuir nada a ela. Ela convidou intencionalmente os inexperientes. Ela convidou pessoas com necessidade, ela convidou pessoas que ela podia ensinar alguma coisa. Todas nós podemos ensinar algo a alguém. Talvez você fale assim, Aline, eu não tenho esse dom, né, de pregar tanto a palavra. Mas certamente você tem algum outro dom. Você pode trazer para perto, para a sua mesa, pessoas que precisam aprender alguma coisa com você. E a dona sabedoria fez isso. A hospitalidade não depende de uma casa impecável, mas de um coração pronto. Ela também não esperava convidados perfeitos.
mas ela chama os inexperientes, os simples, aqueles que precisam de graça. Brasília é muito comum. Eu faço um jantar, convido a Amanda, que tem um buffet maravilhoso, que quem sabe depois ela me convida, né? Para eu ir à casa dela também comer dessa boa refeição. Não. A hospitalidade, isso aí é troca de favores. Interesse. A hospitalidade, o seu coração quer servir sem esperar nada em troca. Abrir a porta, servir um prato, ouvir com atenção. Tudo isso é evangelho em forma de gesto. Você não precisa saber a Bíblia de cor. O simples fato, às vezes, de você convidar alguém para tomar um café na sua casa e ouvir um pouquinho do coração dessa pessoa, você já fez algo que Jesus Cristo fazia. Ouvir as pessoas, dar atenção às pessoas. Então, a mulher sábia, gente, ela não vive apenas para a sua família. Não, minha família está bem, meus filhos estão bem, está tudo bem, deixa eu viver aqui o meu mundinho. Não. A mulher sábia, ela se preocupa com fora da sua casa. A gente precisa impactar, queridas, é uma geração. O que vai adiantar? Só o seu filho receber o carinho, a atenção, a palavra de Deus. Ele vai viver num mundo, com outros amigos, com outros colegas, com outras pessoas. A nossa intenção é de impactar gerações e gerações. Sabe aos cuidados de quais médicos nós vamos estar no futuro? Da próxima geração. Sabe quem vai estar governando o Brasil e o mundo? A próxima geração. Então, se você se fechar no seu mundinho perfeito e não se abrir para intencionalmente, por exemplo, receber os amigos dos seus filhos, bagunça, gente, dá trabalho. O quarto fica uma beleza depois que isso acontece. Gasta dinheiro. Porque se você for comprar McDonald's para 1 e você chamou 5, você vai comprar para 5. Mas isso é o que Deus espera de nós, mulheres sábias que querem edificar uma casa e uma nação e uma geração para o Senhor. E se o seu poder de alcance são 5 pessoas, 5 pessoas. Deus entrega isso em proporção diferente, mas você precisa ser intencional. Quando eu vim, meus pais, na casa dos meus pais, sempre passaram, por exemplo, tem 2 ou 3 rapazes que foram trabalhar com meu pai. Aí não só trabalhava, como tinha que dormir na nossa casa, porque eles moravam muito longe. E um desses rapazes teve filho e colocou o nome do meu pai no filho de Paulo. Ele falou, eu coloquei o nome do seu pai, porque se ele não tivesse me dado o primeiro emprego, se eu não tivesse convivido na casa de vocês, certamente, onde eu morava e com as pessoas que eu ia me relacionar, bem provável eu seria um bandido. Só que hoje esse rapaz, ele já teve 3 filhos, ele já tem netos, quer dizer, olha quantas gerações foram alcançadas, quantas mais pessoas foram alcançadas, porque um dia alguém resolveu não só dar o primeiro emprego, como dar a casa, dar a mesa, dar atenção, dar os princípios e principalmente dar Cristo. Porque o que faz a diferença, que se prolonga, é quando a gente não apenas tem virtudes, mas tem a graça e o poder de Deus, que é revelado através da sua palavra. Então, a hospitalidade, queridas, quando abrimos a nossa casa, o nosso tempo para acolher alguém, nós estamos imitando o que Cristo fazia. Cristo visitava as pessoas na casa. Quem lembra Marta, Maria?
Cristo ia para a casa das pessoas. A igreja primitiva, lá em Atos, ela cresceu assim, de casa em casa. Então, a hospitalidade não é sobre perfeição, é sobre disponibilidade. Não é sobre conforto apenas, é sobre transformação. A hospitalidade é um reflexo do evangelho em prática. Receber o outro como Cristo nos recebeu. Segundo, não é... Arrumar a refeição e preparar a mesa. A nutrição, né? O primeiro foi diligência. O segundo, hospitalidade. Aí a nutrição eu falei só para... hospitalidade, é o segundo. Mas se vocês quiserem anotar nutrição como um enfeite da coluna, pode anotar. Uma mulher de Deus, no lar, usa refeições para orar, compartilhar e ensinar. Na igreja, receber visitantes com alegria, integrar pessoas. Na vida pessoal, oferecer tempo, escuta, companhia, mesmo quando a casa ou a mesa são simples. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando, por exemplo, a gente faz uma reunião dessas e vocês veem que tem uma mulher visitando e fala, senta aqui, olá, qual o seu nome? Você está exercendo a hospitalidade junto comigo, intencionalmente. Mas, por vezes, a gente se fecha no nosso grupo de interesse. E aí eu quero acender uma luzinha em você. Quando você estiver num ambiente, especialmente um ambiente que tem essa intenção, procure pessoas que estejam à margem, que estão ali tentando se encontrar. Pessoas que talvez outras não vão enxergar, não vão dar atenção. É impressionante como as pessoas se atraem por estar com quem tem alguma relevância. Nós estamos num grupo, fulano, blogueirinho, não sei quantos mil seguidores. Todo mundo dá um jeito de, licença, de sentar perto, de conversar. Seja você a mulher que vai procurar aquela invisível que chegou no grupo. Pratique esse tipo de hospitalidade. Certo? Então vamos lá. Terceira coluna. A hospitalidade se sustenta com o serviço. Então essa mulher, ela serviu a sua família. Se a gente não estiver conseguindo servir a nossa família, que dirá praticar hospitalidade? Quem ficou com o texto Mateus 20, 26? Lê para mim, por favor. Mateus 20, 26? Deixa eu tirar a Bíblia do lugar. Eu tô com o telefone. Peraí, gente. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Gente, quem disse isso foi Jesus, tá? As pessoas queriam saber quem ia ser o primeiro no reino de Deus. Depois, umas mães queriam saber quem ia sentar do lado direito ou esquerdo de Jesus. Aí Jesus sempre alinhando o coração das pessoas. Quem quer ser o primeiro, se torne o último. Os humilhados é que serão exaltados. Aí aqui o que ele está dizendo é, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser aquele que vai servir. Mas o que a cultura do mundo disse? Que a mulher que serve na sua casa é o quê? Amélia, subjugada, é o que você só fica em casa, ou você,
Uma vez a gente fez o curso e a moça que participava contou que a mãe dela falou: nunca sirva homem na mão, nunca. Que o dia que você servir ele na mão, acabou, você nunca mais sai disso. Então, ela tinha mais de, talvez quase 20 anos de casada, ela nunca, olha isso, nunca havia colocado uma refeição no prato e servido para o marido dela. Diz que ele falava: você nunca vai pôr uma comida para mim? Ela, não. Por quê? São os enganos do mundo que vão grudando no nosso coração, querendo dizer que o lugar do servir é de insignificância. E é por isso que a gente se afasta tanto do serviço. Servir a família com amor, servir por amor. O serviço não é algo distante ou extraordinário, mas prático e cotidiano. Então, em casa, quando a mãe ensina o filho a ajudar na cozinha... Lembra, nunca vou esquecer que no curso que a gente fez, a participante montou uma mesa. Diz que assim, simples, com o que ela tinha em casa e tudo, não sei o quê. Ela falou assim: salvou a minha família. Aquele dia salvou a minha família. Gente, esse testemunho foi legal. A gente acha que não, talvez você está acostumado a fazer e acha que isso é um conceito distante. Não é. É isso que o mundo está pregando hoje. Nós tivemos esse outro testemunho que a pessoa nunca havia colocado a mesa para sua família. Porque o sofá era branco. Nunca. Porque o sofá era branco. Porque o quê? O sofá era branco. A mesa era com um sofá e tal, e o sofá era branco. Aí ia sujar, tal. Então ela nunca tinha vivido isso, mas muito, gente, porque a gente não aprendeu. Quem teve a oportunidade de ouvir talvez o ensino dos seus pais, você viveu isso na sua casa, tudo bem, mas tem muita mulher que não faz, não é porque ela é ruim. Ela não aprendeu, ela não entendeu a relevância disso. E não é isso que se ensina fora da palavra de Deus. Apesar de que agora a ciência, né, já comprovou que, por exemplo, refeições feitas em família trazem conexão entre pais e filhos, filhos e pais. Então a gente se distanciou da palavra de Deus, mas agora a palavra de Deus volta, ainda que vestida de ciência. Porque a Bíblia já falava 2025 anos atrás, a ciência traz agora como uma novidade. Né, que já foi comprovado. Famílias que fazem refeição à mesa, o índice de filhos que vão para a droga, né, de depressão, tantas coisas são evitadas quando as famílias regularmente conseguem sentar à mesa. Desafio demais. Na minha casa, 3, cada um no horário, cada um com uma rotina. Então, às vezes eu até posto, quando dá para todo mundo sentar, eu falo um milagre extraordinário no meu ordinário. Porque quando a gente consegue sentar todo mundo, é uma grande bênção. E aí a gente não pode desperdiçar. E aí a gente tem que aproveitar. E aí a gente tem que tentar ser intencional. Mais intencional ainda, buscar ter esse momento. Tá vendo o que a gente precisa de diligência? Porque se a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai acontecer. Que as oportunidades não vão brotar do nada. Elas vão precisar ser cavadas. Então, gente, pode falar, pastora Estherzinha? É interessante isso da mesa, porque eu vou dar um testemunho não só de... A gente fala muito dos filhos pequenos, né? De ter os pais por perto. Gente, quem não se sente amado? Comida é uma linguagem universal de amor. Serviço através, especialmente, né, da comida, é uma linguagem universal. Quem não se sente amado? O serviço gera transformação, porque toca as necessidades reais. Um prato de comida pode curar uma dor emocional.
Uma visita pode restaurar uma amizade. Uma palavra de encorajamento pode reacender a fé. O serviço é silencioso, mas poderoso, porque por vezes você faz, ninguém vê. Mas deixa de fazer. Deixa de fazer. Então o serviço, por vezes, ele não vai trazer aplauso, nem reconhecimento no dia a dia. Mas eu posso te garantir que a longo prazo, você vai colher os frutos de tudo que você se dispôs a servir. Às vezes a gente serve pessoas e aquelas pessoas não correspondem. Mas sabe de uma coisa? Toda semente vai dar fruto. E ainda que a pessoa que você serviu por um acaso não te recompensou, Deus levanta outras pessoas. E aí dentro do serviço, eu queria falar dessa mulher que ela tinha servas, e muitas de nós temos servas, pessoas que nos ajudam. E olha, mulheres nobres são as mulheres que têm servas. Não é quanto você tem de dinheiro. Tem pessoas com dinheiro que vai oferecer um bom salário e não vai conseguir ninguém para trabalhar para você. Então, como que você vê as pessoas que te servem? Como você trata as pessoas que te servem? Como você serve outras pessoas? Quando eu fiz cirurgia, para a glória de Deus, deu até briga das amigas que iam dormir comigo no hospital. Quem vai ficar à noite? Quem vai ficar de dia? Quem não sei o quê? Por quê? Porque, graças a Deus, eu também faço o mesmo quando elas precisam. Quem quer estar no hospital, vou visitar, precisa de alguma coisa? O que precisa? Então, quando o dia mal chega para mim, eu tenho pessoas para me servir, porque eu plantei. Agora, tem gente que quer ser servido e não quer nunca servir. Gente, uma hora a fonte para. Você não se dispõe a ajudar ninguém. Uma hora vai te faltar. Então, ter servas não é sobre dinheiro. É sobre o quanto seu coração também está disposto a servir as pessoas. Quem tem esse coração, certamente, mesmo que não tenha dinheiro, vai ter umas 5, 4 amigas dispostas a ir lá te ajudar naquele dia mau. Então, plante. Se você está ouvindo essa palavra falar, poxa, eu acho que eu sirvo pouco as pessoas, começa a partir de hoje. Apareceu uma necessidade? Seja você. Coloque seu coração nesse lugar de servir. Onde eu vou, em qualquer ambiente que eu estou, eu já olho assim, como é que será que eu posso ser útil aqui? Como é que eu posso servir? Mas hoje a gente vive nesse mundo de glamour, todo mundo quer ser servido. Deixa eu ver quem vai me servir. Deixa eu ver quem tem algo a me oferecer. Seja você uma mulher que serve. Cada gesto de serviço é uma semente do reino. Uma mulher sábia ao servir não apenas resolve demandas práticas, mas aponta para Cristo que veio servir e entregar a sua vida em amor por muitos, né? Quarta coluna, administração de prioridades. Nos ajuda, Senhor, a administrar prioridades. Que a gente ouve tudo isso e logo pensa, né? Meu Deus, como é que eu posso sentar mais à mesa com meus filhos? Meu Deus, como é que eu posso servir mais? Meu Deus, eu sei que a gente está vivendo um tempo de muitas demandas. Uma correria sem fim. E administrar prioridades, quem ficou com o... Deixa eu ver, foi Efésios? Efésios, pode ler para mim, por favor. Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade,
porque os dias são maus. Ó, os dias são maus e o tempo tá voando. E se tem uma coisa que não volta é tempo. Hoje, o presente mais precioso que a gente dá a alguém chama-se tempo. Eu mal tirei a decoração de Natal, já tenho que mandar trazer de novo. Dezembro já tá aí. Gente, eu pisquei, falei, como assim, gente? Nós já estamos de novo no Natal. E o final do ano, tudo se acelera, por quê? Porque a gente descobre que o ano passou. Você não fez o exame que você tinha que fazer. Você não fez a dieta que a gente falou que ia fazer. A gente não organizou. Nós estamos ouvindo que tem que ter mais tempo à mesa com a família há 5, 6 anos. E nós estamos ainda chegando no fim do ano falando, ai, de novo um ano que eu fiz pouco isso. Então, nós precisamos de sabedoria e graça do Senhor. E aqui fala uma pessoa que precisa dessa sabedoria, dessa graça, que é administrar o tempo. Administrar o tempo vai falar de prioridades. Então, dentro de prioridades, o que essa mulher fez, gente? Ela preparou a comida e a mesa. Por quê? Porque isso falava de um serviço intencional para a família dela. Ela já estava dando um exemplo ali. E ela delegou para as servas ir na rua convidar as pessoas. Foi sábio ou não foi? Então, nós precisamos pensar o que deve ser feito, o que pode ser delegado e o que jamais pode ser negligenciado. Administrar prioridades é discernir o que deve ser feito, o que pode ser delegado e o que jamais pode ser negligenciado. Dentro de alguém que também ainda está aprendendo, vou compartilhar um pouquinho da minha vida. Eu brinco que eu abri mão de acordar cedo para levar na escola, certo? Então eu entendi que eu posso delegar a parte da manhã, o levar para a escola para o meu pai. Eles acabaram de dormir em casa. A última pessoa que falou com eles fui eu, porque eu passo no quarto de cada um, faço uma oração, declaro uma palavra de bênção. Então, de manhã, eles estão nutridos do meu afeto da noite ainda, certo? Então, meu pai leva para a escola. O que eu evito delegar? O buscar da escola. Porque o buscar da escola é a hora que eles vão contar o que aconteceu, o que sentiu. É a hora que fala, fulano brigou comigo, não sei o quê. Você alinha o coração. Meu filho brigou, mas foi o quê? Ai, me senti rejeitado. Por quê? É a hora que você ministra, que você ouve tudo, que você pega o coração fresco. Coração fresco ali, cheio de coisa. Então, eu evito delegar a volta da escola. Por quê? Porque é algo que eu não quero negligenciar, que é pegar ali de início o coração deles. Vamos falar de marido, as que são casadas? A Bíblia diz, as casadas cuidem em como agradar os seus maridos. Se você escolheu casar, se você escolheu ter uma família, existe um padrão. E o marido não pode ser negligenciado. Tem coisa que só você pode fazer por ele, certo? Graças a Deus. Amém. Ninguém mais pode fazer. Então, isso precisa estar na agenda. Precisa estar no calendário. A Fernanda me olhou com uma cara. Precisa de intenção, gente. Precisa ser prioridade. Aí depois acontece as coisas, aí nós vamos chorar. Então vamos perceber o que Deus está nos falando e nos ensinando para a gente não precisar chorar essas lágrimas depois. Gente,
Estar com Deus não pode ser negligenciado. E ninguém pode fazer isso por você. Você precisa desejar se relacionar com Deus. Isso precisa estar na sua prioridade. Por isso que a gente fala, começa as suas manhãs com uma oração. Talvez você está aqui e ainda não tenha essa experiência. Comece antes de pegar o celular agradecendo. Deus, obrigada, eu acordei. Relacionar com Deus não é tão complicado como a religião por vezes ensina. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Começa conversando com Deus. Começa acordando o seu dia falando, Deus, eu acho que eu preciso do Senhor. Quando eu olho para o tamanho da minha responsabilidade, eu preciso do Senhor. Você precisa de uma Bíblia e de um coração disponível. E do tempo. E tirar um tempo. Administrar o seu tempo. Administrar o seu tempo para isso ser uma prioridade. Não é verdade? A sabedoria que organiza, olha, a mulher sábia entende que não pode abraçar tudo sozinha. Então não é para você sair daqui com o seu coração sobrecarregado. Ela sabe que tem responsabilidades que pode ser compartilhada e delegada. Pronto. Eu, por exemplo, não faço mais nenhum tipo de tarefa com meus filhos há muito tempo. Eu só quero saber como é que anda o resultado final. Por quê? Eu ia ficar doida. 3 filhos, 3 agendas, não sei quantas tarefas por dia. Não. Então, responsabilidade delegada, porque eu não vou conseguir abraçar o mundo todo. Por isso a gente tem que escolher o que é prioridade na sua família. Te espero numa próxima, viu? O que é prioridade? Gente, hoje a demanda emocional, especialmente dos filhos, já que nós estamos falando muito de filho, precisa ser a nossa alerta. Por vezes nós estamos tão preocupados com o inglês, com as notas, com isso, com aquilo, que nós estamos negligenciando, por exemplo, falar de Deus para os filhos, ensinar sobre Deus. Que é a base. Então você precisa definir na sua casa o que vai ser prioridade, porque não vai dar para fazer tudo. Mas o que é a identidade, a sua identidade familiar? Então, por exemplo, na minha casa, mais do que saber se eles entregaram todas as tarefas, o que também é relevante, mas não vão ser a minha pergunta prioritária, é como vocês, por exemplo, trataram hoje professores e colegas. A identidade da minha família. Então, na minha casa, nunca deu para ser uma rotina muito engessada. Dormir cedo, acordar cedo, sempre foi essa casa agitada, coisa à noite. Então, eu abri mão disso. Meus filhos vão ter que estudar à tarde, porque na minha casa tem uma prioridade. Qual é a prioridade? Minha casa é sempre aberta para receber pessoas, então desde a vida inteira tem curso, nossa casa tem gente, é a identidade da minha família. Mas qual que é a identidade da sua família? Se não tem, ainda dá tempo de ter, ainda dá tempo de fazer. As mães que já têm filhos na idade madura, tem uma identidade para essa fase. Qual vai ser? Então, a pastora Cezinha está falando. Eu fico com meu neto toda sexta, tomo café com meu filho e com minha nora e faço disso uma prioridade. É uma identidade para aquela estação da vida. Então, o tempo é uma dádiva. É um recurso precioso que precisa ser remido e não desperdiçado. A sabedoria administra tempo com clareza de propósito. Por exemplo, vamos falar numa coisa que dói na gente. Atividade física. Não é para ficar uma mulher sarada. Ainda mais nós que já estamos 40 mais. Se você tem esse alvo, ótimo. Mas a gente precisa para ter saúde, gente. Para conseguir ir ao banheiro, se a gente quer viver os nossos 90 anos, conseguir ir ao banheiro sozinha, sem dar trabalho para os filhos antes da hora, deixar para dar trabalho na hora.
Então, se quem vai poder escolher que a atividade física vai ser uma prioridade, sou eu e você. Por isso que administrar tempo está muito ligado ao propósito. Eu quero ter longevidade naquilo que depender de mim, porque coisas inesperadas podem acontecer. Deus pode ter outros planos, mas no que depender de mim, eu quero. Então, se eu quero, eu preciso começar a plantar agora. Fazer a minha parte. Tá bom, a gente já falou de quantos? 4. Agora, a quinta coluna. Não tem como oferecer aquilo que a gente não buscou de algum lugar. Se você quer ver sua casa sendo edificada, você precisa ter comunhão com Deus. Essa mulher deixou a insensatez, certo? E chamou todos para andar pelo caminho do entendimento. A verdadeira vida abundante só acontece em comunhão com Deus. Talvez você chegou até aqui e ninguém te ensinou sobre ter comunhão com Deus. Mas olha que bom, esse grupo aqui pode te ajudar a aprender a ter comunhão com Deus. Quantas chegaram aqui que não tinha ainda aberto uma Bíblia para ler? E começaram a aprender, e foram aprendendo, e foram se desenvolvendo e aprendendo o que é ter uma vida de comunhão com Deus. Deus faz isso. Se você está aqui, isso já é o amor do Senhor que te trouxe, está falando, vem, se você não sabe, eu vou te indicar, vou te mostrar um caminho. Mas a gente precisa desenvolver esse relacionamento com Deus. Por quê, gente? A casa precisa estar sobre uma rocha sólida. E essa rocha é Cristo. Ele não muda. E Ele é que tem o poder sobrenatural. Sabe aquelas coisas que a gente não consegue? Nós vamos conseguir influenciar os filhos, gente, talvez 18 verões. 18 férias. Dali para frente vão ser as próprias escolhas. E aí a gente precisa ter deixado para eles alguém que não vai falhar, mesmo que a gente falhe. Alguém que vai estar com eles, alguém que quer direcionar a vida deles. E esse alguém é sobrenatural. É Deus que os criou e os formou e tem desenhado para eles um futuro, como diz a Bíblia, um futuro certo, cheio de esperança e de paz. Nós precisamos ter comunhão com Deus. João 15:5. Eu vou ler que já está aberto aqui. Jesus declarou, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Foi uma declaração de Jesus. Mulher, sem Deus, nós não podemos fazer coisa alguma. Nós vamos andar de frustração em frustração. Nós vamos andar cansada, exauridas, deprimidas, agitadas, ansiosas. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Mas se nós permanecermos nele, nós vamos dar muitos frutos. Quando você olha para a sua vida, o que você gostaria de estar vendo de fruto? E hoje você não vê, você pode contar com Deus para te ajudar. Deus, eu preciso ser frutífera nessa área da minha vida. Ele está aí. Ele não nos criou e não nos deu família e filhos e nos largou assim não, gente. Se vira aí, vai lá. Nem a natureza faz isso. Nem a natureza faz isso. O nosso Criador também não faz. Ele está disponível para nos ajudar e nos assistir nas nossas fraquezas. Mas a gente precisa querer estar
com ele, que ele não obriga ninguém. Nós não somos robô. Então, quem permanece em Cristo tem fruto para compartilhar. Quem se alimenta... e aí eu quero falar uma coisa. O que tinha na mesa dessa mulher, gente? Cordeiro e o vinho. O que a Bíblia fala, gente? Qual a simbologia do cordeiro? Corpo de Cristo. E o vinho? O sangue de Cristo. Então, na casa dessa mulher, Cristo estava tipificado na mesa dela. Ela tinha Cristo para oferecer. O que oferecemos quando estamos com a nossa família? Oferecemos crítica? Oferecemos reclamação, murmuração? Ou nós temos Cristo para oferecer? Conseguimos falar de perdão? Conseguimos falar de generosidade? Conseguimos corrigir? Conseguimos dar limites? Que uma mulher segura em Cristo e no seu chamado com Cristo, ela sabe dar direção também, gente. Não é só acolher, não. Tem hora que a palavra é de confronto. Tem hora que a palavra é você errou, você precisa de arrependimento. Tem hora que a palavra é você perdeu um privilégio sim, porque você fez algo que não é da identidade da nossa família. Você mentiu. E só uma mulher cheia desse Cristo consegue agir de forma intencional e sábia. Porque aí você não tem medo, eu vou perder o amor do meu filho se eu colocar esse limite agora. Não, todo mundo faz, ele pode fazer também. Não, nós precisamos, gente, que Cristo esteja na nossa mesa, na nossa vida. E esse convite dessa mulher, gente, se parece muito com o convite que Jesus fez. Quem ficou com João 1:29? Alguém ficou com João 1:29? Eu vou ler então, tá? Gente, Jesus fez um convite. E estando com eles à mesa, quem lembra? Jesus com seus discípulos. Tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lá em Apocalipse também a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Gente, o que a mulher sábia aqui, Dona Sabedoria, está fazendo é o que Cristo fez por mim e por você. Ele entregou o corpo dele, o sangue dele, para que a gente pudesse então ser religado com Deus. E Jesus então se torna o quê? O caminho único e suficiente Salvador. Por isso a gente diz, Cristo é o quê? O nosso Salvador. Através do sangue do corpo de Cristo, nós ganhamos perdão dos nossos pecados, e então podemos ter comunhão com Ele. Porque não é sobre o nosso merecimento, o quanto que a gente é certinho, o quanto que a gente erra, o quanto que a gente acerta, mas é através do sangue dele, é através da vida dele. E lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que todo mundo tem medo, né? Jesus está lá fazendo, gente, eu estou aqui fazendo um convite, eu estou batendo na porta.
Eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. Eu quero ceiar com você. Jesus está dizendo, me deixa entrar na sua vida, me deixa entrar na sua família, me põe na mesa da sua casa. Deixa eu transformar a sua realidade, deixa eu mudar a sua história. Gente, é tão lindo quando Cristo entra na vida de uma família, tudo muda. Tudo é alterado. Ele tem paz, ele tem alegria, ele tem domínio próprio. Tudo isso nós temos em Cristo, então a gente precisa abrir primeiro a porta da nossa vida. E quando a gente abrir da nossa vida como mulheres que edificam a casa, a gente então abre também a nossa vida e a nossa família intencionalmente, para que Cristo seja visto no nosso lar, por todos que o Senhor permitir que se cheguem lá. E agora a sexta coluna, que é ensino. Gente, essa mulher, ela ensinou. Lá em Timóteo 2, 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O ensino fundamental para as nossas casas é o que a palavra de Deus diz. Se você abrir a internet, tem 5 psicólogos. Cada um vai falar uma coisa que você tem que fazer. É um método. Quando você vai para a Bíblia tem princípios imutáveis, irrevogáveis. E a gente tem que perseguir em ensinar os princípios, e aí você pode chamar de virtudes, valores da palavra de Deus na nossa casa e não só na nossa casa. Sabiam que para as mulheres tem uma missão? Mulheres, ensinem outras mulheres a como amarem, respeitarem e amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Talvez você não teve uma mãe que te ensinou isso. Talvez você nem teve uma mãe, não sei a sua história. Mas o fato é que nós temos hoje a palavra de Deus, temos comunhão umas com as outras e nós podemos aprender. Mulheres mais experientes, mulheres mais inexperientes aprendendo com mulheres mais experientes. Então você tem que fazer da sua casa um lugar de ensino. E isso começa ensinando os filhos. Essa mulher, ela corrige, molda, fortalece. O ensino não é apenas informação, é formação espiritual e moral. Mulheres que têm filhos ainda pequenos. A gente começa com o ensino. Então, você vai dividir, sim, o seu brinquedo com a sua irmã. Porque você é generoso. E porque aqui em casa nós não somos egoístas. Tudo é compartilhado. Ensino. E uma outra coluna dessa mulher é o discipulado. Primeiro ela ensina e depois ela discipula. Aline, qual a diferença? Sempre primeiro o ensino, depois o discipulado. O que seria o discipulado? Crianças pequenas, não põe o dedo na tomada. Quando ele é pequeno, ele entende por que ele não pode pôr o dedo na tomada? Não, mas você ensina e você restringe o acesso daquela criança à tomada. Não pode, dá choque. Ele não entende, você vai lá, você põe o negócio. Se ele se aproxima, você tira e você repete de novo. Meu filho, não pode, dá choque. Você vai fazer isso provavelmente quando o filho é bebê,
Um ano da sua vida, né? Ou mais, não pode, dá choque, dá choque, dá choque. Chega uma hora que aquele ensino desce. Ele já não vai mais na tomada. Aí é a hora que começa o discipulado. Deixa eu ver se ele entendeu e se ele não vai mais pôr o dedo. Aí você começa a observar. Olha, ele aprendeu. Ele já não põe mais o dedo, ele já entendeu que dá choque. Aí a gente começa a fazer o quê? Tirar os negócios da tomada. Por quê? Porque aquele ensino já virou uma prática de vida. Quem tem filhos na adolescência? Nosso caso, né, Fernanda? Agora é a hora que a gente vai ver muito do ensino. Se eles já estão lidando bem, se eles já estão vivendo a prática daquele ensino ou não. Mas isso precisa do quê? Do nosso discipulado. Do quê? Da gente andar perto, continuar sendo um exemplo, observando. Ah, não, ainda não entendeu que não pode mentir, ainda está soltando mentira. O que você faz? Traz de novo para o ensino. Meu filho, gente, já não... Você me vê mentindo? Mentira é uma coisa que acontece na nossa casa? Não, mãe, não é. Então, você está vendo as consequências da mentira? Aí eu estou discipulando, porque eu já dei o ensino lá atrás. Ele já sabe que mentira não tem consequências boas. Ele sabe o que a Bíblia diz, que o pai da mentira é o diabo e tan. E aí a gente começa a discipular, que é andar perto, ser um exemplo e observar as escolhas. E aí dentro disso a gente vai ajudar o quê? Cresceu uma erva daninha aqui, nessa semente da generosidade, cresceu uma erva daninha, não reparte nada com a irmã. Por que será? Aí é o discipulado. Por que não reparte? Aí você vai chamar perto. Por que que divide com todo mundo, menos com a irmã? Aí tem umas que falam que tem que ter vontade própria, né? Aí você vai falar, não, tem que partir, não, sei lá, não, tem que ter vontade dela, se pode, não pode. Mas ela não precisa ser egoísta, sei lá, porque tem um momento que ela pode. Sim. Aí é a hora que o Senhor vai trazer, por exemplo, vai soprar no nosso ouvido coisas que a gente não conseguiu ver, por exemplo, com os olhos naturais. Quer talvez dizer, como a irmã, porque adoeceu, sempre teve muita atenção, agora, na hora de dividir, ela não quer, porque teve que dividir muito a sua atenção na infância. Estou aqui dando uma... Aí é a hora que você vai lá no discipulado e resgata. Meu amor, por que que você... O que que está te faltando? Não é coisas, é o quê? Atenção? Está precisando de mais tempo comigo? É no discipulado que então nós vamos ver o que do ensino já está dando fruto, o que não está, e a gente vai alinhar. É tão bom a gente ver, né? E é tão bom ver quando está dando certo. Mas também é tão bom ver o que não está dando, porque você ainda tem oportunidade de corrigir. Então, na casa da mulher sábia, tem ensino e tem discipulado. Isso fala de continuidade, de atenção e de perseverança. E para as mulheres cristãs, que já conhecem a palavra de Deus e que já poderiam estar ensinando e discipulando outras mulheres, eu quero fazer uma alerta. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Esse é um chamado. Isso fez parte da oração sacerdotal. Se você já tem uma caminhada com Cristo, eu quero te encorajar. Se envolva no ensino e no discipulado de outras mulheres. Que seja uma. Seja intencional.
Deus precisa que a gente se posicione. Na verdade, eu vou melhorar minha frase. Deus compartilhou esse privilégio que os anjos queriam ter comigo e com você, de amar as pessoas, de ensinar e de discipular. Começa na nossa casa, mas nunca vai parar na nossa casa. E para encerrar, vou ler um escrito que eu fiz aqui como uma conclusão. Assim termina a nossa visita na casa da Dona Sabedoria. Não como uma despedida, mas como um chamado. Chamado para edificar com diligência, abrir a porta com hospitalidade, servir com nobreza, administrar com clareza, viver em comunhão com Deus, ensinar com fidelidade e discipular com intencionalidade. Vou mandar para vocês no grupo. É um resumo profundo. Vão repetir as 7 colunas. Diligência, hospitalidade, serviço, administração de prioridades, comunhão com Deus, ensino e discipulado. A Casa da Sabedoria não é apenas um endereço simbólico na Rua dos Provérbios. Ela pode e deve ser a sua casa, a minha casa. Ela pode ser a nossa vida edificada sobre fundamentos eternos, preparada para acolher, sustentar e, principalmente, refletir a glória de Deus. Amém?